Olá, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos. É muito bom poder mais uma vez estudar a palavra de Deus com vocês. E o estudo de hoje é o estudo 129, que tem como título Paciência. Vamos ver aí a importância da paciência dentro das Escrituras, né? E eu acabei de ter aqui uma experiência que está exigindo de mim ter muita paciência, calma, porque eu comecei a fazer esse estudo, já estava na pergunta 5, e eu percebi que a câmera ela não estava gravando, eu esqueci de colocar para gravar. Eu estava falando aqui e não estava gravando nada, né? E a câmera foi e desligou. Aí quando ela desligou, por estar algum tempo sem estar em uso, eu percebi que ela não estava gravando. Mas vamos retomar aqui a gravação deste estudo. Eu convido a você que se ajoelhe para orarmos juntos, para iniciarmos então o estudo de hoje, composto por 13 perguntas e respostas. Pai Santo, Deus amado, nós te agradecemos pelas situações, Senhor, que muitas vezes acontecem em nossa vida para nos ajudar a exercer a paciência, a exercitar a paciência. Algumas situações são simples, outras mais difíceis, mais complexas, mais dolorosas. Talvez algumas das quais os nossos telespectadores estejam passando agora, Senhor. E eu te peço que nos ajude, ó Pai, a superarmos toda situação, toda circunstância na qual é exigido de nós paciência, calma. Que o Senhor venha nos ajudar a termos essa paciência necessária para enfrentar as provas desta vida, Senhor. Nos abençoe durante o estudo desta ocasião. São bênçãos que te suplicamos em nome de seu amado Filho Jesus. Amém. Você se considera uma pessoa paciente? Ou se considera uma pessoa muito impaciente, muito irritada, muito ansiosa? Vamos ver a importância dessa virtude, a paciência, enfatizada nas Escrituras através do estudo que faremos agora. A pergunta de número 1, ela diz: que diz a Bíblia no que concerne a paciência? Melhor é o longânimo, ou seja, o paciente, né, do que o altivo de coração. Eclesiastes 7, versículo 8. E sejais pacientes para com todos. 1 Tessalonicenses 5, verso 14. E o outro texto: na vossa paciência possuí as vossas almas. São Lucas 21, verso 19. Então, através de todos esses versos, vemos a importância, né, dessa virtude, a paciência. Não somente para com alguns, mas para com todos, como vem dizendo aqui o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,14, né? E como Jesus disse, na nossa paciência nós possuímos a nossa alma, nós mantemos o controle da nossa alma, mas quando nós perdemos a paciência, nós perdemos aí a nossa alma, podemos dizer assim, né? Pergunta 2. Que contraste é estabelecido entre o paciente e o de espírito exaltado? O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Então é isso de fato que acontece àquele que perde a paciência. Ele comete loucuras muitas vezes, né? Talvez você que está me ouvindo aí se lembre de alguma situação dessa na qual você cometeu loucuras por perder a paciência, né? Por isso é muito importante nós procurarmos manter a paciência, o equilíbrio emocional, né? Pergunta 3. Que pessoas são citadas como exemplos de paciência? Vamos ver aí o que a palavra de Deus diz dessas pessoas. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? São Tiago 5, 10 e 11. Então, de fato, Jó foi o homem mais paciente, né, considerado mais paciente. Moisés o mais manso, Salomão o mais sábio, Sansão o mais forte e Jó o mais paciente. Vemos que realmente teve uma recompensa muito grande pela sua paciência, né? Que deve nos motivar, nos inspirar a também exercermos tal virtude. Pergunta 4. Que é dito dos perseverantes? Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram.
São Tiago 5:11. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. São Tiago 1:12. Aquele que perseverar até ao fim será salvo, né? São Mateus 10:22 disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos procurar manter a paciência, perseverar até o fim para sermos salvos. Pergunta 5. O que opera a prova da vossa fé? Vamos ver o que ela opera. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tiago 1, verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Romanos 5, verso 3. Olha que interessante, né? Então, as tribulações, elas nos ajudam a produzir paciência, a ter paciência. E precisamos, de fato, buscar essa paciência em meio às tribulações, né? Para aperfeiçoarmos o nosso caráter cristão. Pergunta 6. Que graça deve ser acrescentada à temperança ou domínio próprio? E a temperança, paciência, segundo Pedro 1, verso 6. A paciência segue-se naturalmente à temperança, daí a importância do viver correto, de adquirir controle sobre os apetites e paixões, que é justamente o que é a temperança, né? É o controle sobre os apetites e paixões carnais. Quando nós exercemos essa temperança, isso produz paciência, né, naturalmente. Pergunta 7. Por que somos exortados à paciência? Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. São Tiago 1, verso 4. Então, se nós formos pacientes, né, em meio aí à nossa vida, as nossas lutas, nós vamos ser completos, né, sem faltar em nada. Pergunta seguinte, pergunta 8. Que importante prova de perfeição de caráter é apresentada? Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. São Tiago 3, versículo 2. Então, o domínio da língua também é uma grande manifestação da paciência, né? Não tropeçar em palavras, não ser precipitado em palavras, não perder as estribeiras, né, como se diz no ditado. Para ser capaz de refrear todo o corpo, então, e para exercer aí essa virtude tão importante, né? Pergunta 9. Como somos exortados a correr a carreira cristã? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 1 e 2. Então, essa carreira, essa corrida cristã, ela deve ser corrida com paciência, tá? E olhando para Jesus, não para nós, não para os outros, não para os erros ou falhas alheias, né? E nem os nossos mesmos, mas para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pergunta 10. Que glorioso acontecimento nos é dito que esperemos com paciência? O Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo, segundo Tessalonicenses 3, verso 5. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. São Tiago 5, 7 e 8. Então, ao aguardar este grande e glorioso evento, a volta de Cristo, precisamos fazê-lo com paciência, né? Que vem dizendo na palavra de Deus, porque de fato é algo que exige de nós paciência. Quantas e quantas vezes em meio às provas nós não ansiamos por esse dia, o dia da volta de Cristo, para pôr fim a todas essas dificuldades, problemas, mas precisamos aguardar com paciência. E também Pedro diz que devemos apressá-lo, né? Através da pregação do Evangelho. Pergunta 11. Qual será um dos característicos da igreja remanescente? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Então, um dos característicos desse povo, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, é a paciência. Precisamos ser pacientes, né? Pergunta 12. Qual deveria ser a linguagem de cada coração? Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Salmo 130, versículo 5. Olha que bonito, né? Aguardar no Senhor, ser paciente, aguardar. E quantas pessoas estão aguardando
10, 15, 20, 30 anos por uma bênção, pela solução de um problema, por uma promessa. Precisamos aguardar. E grande será o galardão, né? Grande será a recompensa. Pergunta 13, última desse nosso estudo. Quando Cristo vier, que dirá o seu povo? E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías 25, versículo 9. Então, como nós vamos aguardar a este Senhor para proclamar isso se não tivermos paciência? Que Deus nos ajude para que tenhamos essa paciência necessária, não só para aguardar este evento, mas mesmo diante de todas as circunstâncias da vida, para que estejamos prontos quando Ele vier para o receber e para que Ele nos receba em glória. Deus abençoe a todos, obrigado por acompanhar mais esse estudo da Palavra de Deus e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau!